o Chega, e eu, enquanto representante do Chega nesta Câmara Municipal, somos a favor da demolição de todas e qualquer barraca que seja construída no município. Agora, chegados aqui, as medidas eleitoralistas não podem valer tudo. Isto ser Chega não é apenas tomar as atitudes sem perceber depois como é que vamos resolver os problemas, nem gritar e ser populista. Isso é diferente. Uma coisa é ser populista, outra coisa é ser Chega. E na realidade o que falhou foi a falta de planeamento e a falta de coragem da Câmara Municipal. E vamos por partes. Sra. Vereadora, não estando presente o Sr. Presidente de Câmara, todos vimos uma situação que é indigna. Eu vou fazer aqui um parênteses em relação a isto que foi apresentado aqui da moção e dizer o seguinte: a indignação da CDU, porque há uma semana que as crianças não têm onde brincar. Que falta de vergonha, mas que falta de vergonha da CDU apresentar isto assim. Sítio para brincar? Em cima das fezes? Sítio para brincar? A brincar andaram os senhores durante anos e anos com o que não fizeram no talude militar. A brincar esteve a CDU que esta semana eu vejo Bernardino Soares indignadíssimo na televisão. Foi Presidente de Câmara deste Conselho, tinha o talude na mão e não resolveu. Não resolveu. Porque agora tem uma nova designação. Aquele esterco que acontece ali em cima tem uma nova designação. Casas autoconstruídas. Que é para minimizarmos. Ponto número 1, não foi despejo, foi demolição. O despejo juridicamente é de uma casa e de uma habitação. Aquilo não é casa nem habitação para ninguém. E todos sabíamos que aquilo existia. Mas depois dizemos, porque as pessoas têm que ter uma solução, e via Paulo Raimundo, secretário-geral do Partido Comunista Português, a dizer temos que dar uma solução às pessoas. E eu tenho que fazer o paralelismo. O bairro do Segundo Torrão foi dos mais nojentos que aconteceu na área metropolitana de Lisboa, enquanto foi Câmara Municipal PCP. Um dos maiores degredos humanos da área metropolitana de Lisboa chama-se Quinta da Princesa e bairro da Cocena, onde Seixal, PCP. Portanto, esta moção é também ela populismo, mas isto está na moda. Só que ainda não perceberam que há o populismo, depois há o agir. Ó, Sr. Vice-Presidente, eu quero acreditar que ninguém dentro desta Câmara Municipal, seja de que força política for, tenha ou não tenha representação na Câmara Municipal, consiga lidar com as imagens de vermos as crianças a ver os seus pais a ser colocados fora da barraca, aos gritos e a chorar, para a rua, porque é onde vivem, nos sítios onde o PCP diz que deviam estar a brincar, e que isto não seja uma situação traumática. E a minha primeira pergunta é: entrar com as máquinas de destruir as barracas, estamos de acordo. CPCJ, estava onde? Porquê é que não se chamaram a CPCJ? Porquê é que as crianças não foram sinalizadas e institucionalizadas antes do tempo? A sério? A sério? Qualquer pessoa que tenha os seus filhos a viver em condições de insalubridade, falta de higiene e com o problema que tem, a CPCJ tem responsabilidade. As crianças não poderiam estar ali. E digam, a sério? Então, mas agora vamos tirar as crianças dali? Sim, vamos. Onde é que estava a AIMA? Todos os ilegais que ali estão. Epá, mas calma, porque se chamamos a AIMA isto pode dar aqui um problema grande e depois, entretanto, não é só a questão do humanismo e do socialismo e disto e daquilo e temos um problema. Onde é que estava a AIMA? Não estava. E aqueles que lá estão e que são legais e que trabalham e que descontam, onde é que estava a Segurança Social? Ou seja, isolou-se o bairro, deitou-se as casas abaixo, aquilo que chamam casas autoconstruídas, deitou-se as barracas abaixo, indignas, e não se resolveu o processo todo. Mas era necessário e urgente agir por uma questão eleitoralista. Não tem outra justificação. Não tem outra justificação. E depois,
há uma questão que ainda bem que é a senhora Vice-Presidente que está a dirigir os trabalhos para percebermos. Aparece o embaixador de São Tomé e Príncipe, vai lá e diz: isto não é Portugal, isto é indigno, mas afirma que tinha tido uma reunião consigo num almoço uns dias antes e que lhe tinha sido garantido que isto não se ia processar assim. E, portanto, obviamente, fazendo o contraditório, eu aguardo que sejam dadas justificações do que é que foi prometido ou não foi prometido e como é que a situação estava feita. Até já o Presidente de Angola fala sobre esta situação. Só quem não conhece Angola e quem não conhece os mocecos é que pode acreditar que consideramos que as pessoas estavam aqui de forma indigna. Estavam aqui de forma indigna como vivem nos mocecos lá. E tentamos resolver a situação de uma forma ligeira, que é, fizemos à frente das crianças, ouvimos as crianças aos gritos, vimos tudo o que se passou, ninguém acionou as medidas porque ainda ouvimos aqui, a sério, isto seria indigno chamar a CPCJ com tudo o que estava a acontecer, seria indigno, é muito melhor as crianças estarem como estão. E no meio desta história toda, depois de toda a parasitagem que assistimos muitas vezes na televisão nos últimos dias, algumas delas que deviam ter vergonha de dar a cara pelo que estão a dizer, porque acham que as casas autoconstruídas são dignas para alguém viver lá dentro, há perguntas que têm que ser feitas. O talude militar, parte do território, pertence ao Ministério da Defesa. Onde é que está o Ministério da Defesa? Toda a gente abandonou aquilo. Toda a gente abandonou aquilo. Portanto, eu reitero e volto a dizer, nós estamos de acordo. Nós estamos de acordo com a demolição das barracas. E por nós, onde nasce uma barraca deve ser deitada imediatamente ao chão, porque amanhã estarão 10 e depois estarão 100. Pois, para além disso, ontem foram feitas declarações pelo Sr. Presidente da Câmara num debate que eu tenho a minha posição sobre ele, mas um debate que foi realizado em canal aberto, acerca da vida justa e acerca da Associação Vida Justa. Há meses que tenho o posicionamento que tenho acerca da vida justa, afirmo aqui de câmara aberta o que já disse a diversos órgãos de comunicação social nas últimas semanas, ou na última semana. A vida justa tem tido um posicionamento criminoso, não só neste Conselho, como em diversos conselhos, com uma retórica ideológica por trás, manipulam as pessoas e continuam a acreditar, e concordo com o que o Sr. Presidente disse ontem, e dizem às pessoas claramente, resistam, porque quando chegarem ao final elas vão ter que vos dar uma casa. E agora vamos para a parte da solução. Aconteceu, há aqui dúvidas que eu tenho, na questão do Sr. Embaixador, na questão do Ministério da Defesa, na questão da CPCJ, na questão da AIMA, na questão da Segurança Social. Nada foi acautelado. E nesta questão da solução, agora chegamos a uma altura em que ouvimos a Sra. Vereadora Paula Magalhães, no bairro do Talude, a dizer que a Câmara está a resolver a situação de todas as pessoas. E eu, sem fazer ainda qualquer conjuntura acerca disto, a situação que depois é relatada pelo Sr. Presidente, que diz: há pessoas que estão a viver ali, a céu aberto, porque querem. Porque foi dada a solução a todos. E a minha pergunta, agora deixando, indo à questão legal, como é que nós vamos ajudar todos? Vamos tentar fazer aqui um exercício de ponderação acerca do que a lei prevê. Nós ouvimos sempre esta retórica que é alimentada do PS para a esquerda. Aqui no Conselho o PS não está a alimentar, porque sabe perfeitamente que isto lhe vai cair em cima, que é a história do direito constitucional que está previsto, do direito à habitação. Parem lá com isto, parem com isto, parem de mentir às pessoas. O que está consagrado no artigo da Constituição do direito à habitação não diz em momento nenhum que o Estado tem que dar uma casa. O que diz é que o Estado deve garantir as condições para que toda a gente que vive em território nacional tenha direito a uma casa com higiene e segurança. Não diz que tem que dar uma casa. Portanto, temos políticas diferentes em relação à solução, não só na resolução do problema, como na solução. Aliás, é interessante que eu estive a analisar
os programas eleitorais de todos os partidos e, curiosamente, aquele que dizem que é o partido que não tem soluções, podem ler o programa, está disponível na internet, já tem largos meses, é a medida 407 acerca de despejos e quando existem estas situações que não são dignas, em que salvaguarda as crianças e os mais frágeis. Quem é que apresentou? Foi o Chega. Os populistas, os fascistas, os racistas, os xenófobos foram os únicos que apresentaram uma solução para esta medida. Olha, se tivéssemos ganho as eleições, eventualmente estavam legitimados para fazer alguma ação, com a diferença que tinham era a solução e agora temos um problema. E partimos para a fase de dizer, vamos dar uma renda e uma caução. Mas vamos dar a quem? Vamos dar a quem? Se considerarmos que parte daquelas pessoas que ali estão são ilegais, é que se derem um tostão que seja a qualquer ilegal, aquilo que estão a fazer perante a lei é apoio e auxílio à imigração ilegal. É crime. É crime. Portanto, o que eu propunha é... Aliás, faço uma pergunta. Não faço ainda a proposta, mas faço uma pergunta. Se está o Partido Socialista disposto a sentar-se para falarmos em soluções, e uma das soluções vai chocar muita gente, se calhar vai sair mais uns, a sério, que é, ao invés de gastarmos dinheiro e darmos verbas para entrarem no mercado de arrendamento por uma verba que sabemos que não encontram solução, algumas das pessoas que saíram do Toludo, eu tive o privilégio de conseguir falar com elas nos últimos dias. Sabe que há muitas que, se lhe dessemos a oportunidade de lhes dar um bilhete de avião para regressar para casa, regressavam, porque falharam. Porque falhou a sociedade, porque falhou o Estado, porque falharam as políticas de portas abertas do Partido Socialista, que agora localmente está a tentar resolver um problema que criou com a dispensa do visto CPLP, com tudo o que fez ao longo dos últimos anos na área da imigração, e eu espero hoje ficar aqui definido se eu estou a falar com o Partido Socialista de José Luís Carneiro, com o Partido Socialista de Pedro Nuno Santos, se o Partido Socialista de Ana Catarina Mendes, que criou a AIME e criou este problema, para percebermos com quem é que estamos a falar, para perceber com qual o Partido Socialista e qual a política do Partido Socialista em relação a isto. Estão dispostos a sentar-se e olharmos para o orçamento municipal e, ao invés de estarmos a pagar para arrendar casas e perceber que daqui a 2 meses não vão ter como pagar a casa, se algum de nós, isto não é uma questão de racismo ou de xenofobia, se algum de nós tiver um familiar que emigrou, que se deu mal no processo de imigração, que está a passar dificuldades, que estivesse no limite a viver numa barraca, no meio de baratas, de ratos, das fezes, tenho a certeza que 100% das pessoas que aqui estão dentro o que diriam ao familiar é: vou-te mandar dinheiro para tu regressares para casa. Aqui tens apoio. Mas estas pessoas, infelizmente, não têm forma de conseguir arranjar dinheiro. Não seria mais humano? Vão achar, ui, estão eles a falar da remigração, da deportação. Chamem o que quiserem. Não é mais fácil pegar e dizer às pessoas: está aqui o bilhete de avião para regressar para junto da sua família, onde terá um familiar que pelo menos o possa ajudar? Ou vamos continuá-los a meter na rua? Ou vamos continuar a permitir isto? Estão dispostos a sentar e pensar num plano que tenha como apoio e incentivo não é à imigração ilegal, mas sim a regressarem e a poderem ter uma vida condigna no seu país, que será certamente muito melhor do que a vergonha que está a acontecer por toda a área metropolitana, mas aqui neste caso em concreto, por Loures. E para já são estas as questões.